7º ano, deixa eu me posicionar certo. Tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas eu gostaria de relembrá-los que você pode reassistir essa aula sempre e quando quiser, lá no app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube. Então, se você não tem o aplicativo ainda, baixa olha, os QR Codes estão aí na sua tela, baixa o aplicativo para poder ter acesso ao nosso chat, tá certo? Quem faz o chat de hoje é a professora Camille Borba, que está também aniversariando, minha gente, hoje, tá certo? Então falem com ela aí no chat e dê bem muito parabéns. Bom dia, lindezas, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse chat maravilhoso. A aula de hoje eu já dei aquela espiadinha, está sensacional, então eu espero que vocês participem e aceito parabéns, viu? Que hoje sim estou fazendo 31 anos, é isso, gente. A vida, ela segue, né? E esse dia chega para todos nós. Mas eu espero que vocês gostem muito da aula de hoje e até daqui a pouco, tá? Um beijo. Tá vendo, minha gente? Mandei bem muito parabéns para ela, que ela gosta de ser elogiada, tá certo? Quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Adriele. Seja muito bem-vinda, Adriele. Então vamos lá. Vamos começar a aula de hoje, que é, na verdade, uma aula, assim, sobre as histórias que são contadas de forma diferente, minha gente. Vocês sabiam que é possível contar histórias não apenas por meio dos textos? Eu sei que a gente sempre pensa assim na escrita literária, né? Quando a gente pensa em aula de português, a gente pensa logo que a gente vai ter que escrever alguma coisa. E que as narrativas funcionam sempre nesse formato de precisar estar num livro, de precisar estar num conto, numa fábula, alguma coisa escrita para a gente ler. Seja ele no papel, convencionalmente, ou de forma digital, né? Mas isso não é verdade, tá certo? Em alguns casos, os desenhos podem ajudar a gente também a contar histórias e não necessariamente a presença de texto. Claro que em muitos casos haverá uma junção das duas coisas, da minha expressão através dos textos e também da minha expressão por meio dos desenhos, tá certo? Como as histórias em quadrinhos, elas são um ótimo exemplo disso, ó. Essas narrativas, elas são desenvolvidas com a intenção de contar uma história, assim como o romance, o conto, a fábula, etc. Então, neste caso, as imagens auxiliam a escrita para construir uma história. Na história em quadrinho, a gente tem um formato diferenciado de uma narrativa convencional, né? A narrativa é aquele texto que vai enumerando acontecimentos ao longo de um enredo, com a presença de personagens, tempo, espaço, tudo isso que a gente já viu em outros momentos daqui da nossa aula, na aula das outras professoras também. A história em quadrinho, ela segue esse percurso de precisar fazer uma narrativa. A diferença principal será a adição dessas imagens. Porque enquanto no texto literário que é escrito, a gente tem uma imagem que precisa ser idealizada, pensada pelo leitor, pela pessoa que está lendo o livro, na história em quadrinho a gente tem parte das ideias sendo apresentadas ali em formato de desenho. Então, eu não preciso imaginar a cena está ali desenhada no livro. Então, ela auxilia a parte escrita a contar a história de forma mais facilitada para aquele que está lendo o conteúdo, certo? Por exemplo, minha gente, vamos pensar em como é que as imagens constroem ideias que a gente consegue utilizar para contar uma história. Temos aqui a imagem de uma mulher correndo, né? Essa mulher está vestida com aparentemente uma roupa de academia, uma calça leg, rosa, um top também apropriado para academia ou para exercícios físicos e ela está correndo. Nesse momento, a gente não tem muita ideia de por que ela está correndo. A gente pode imaginar que, por causa da roupa, ela está praticando exercício, por exemplo. Então, eu fico aqui a critério da minha imaginação fazer essa interpretação. Mas, no momento anterior, não temos grandes informações sobre a história da corredora. A gente sabe que ela é uma mulher que está correndo. Apenas sabemos a ação que ela pratica. Mas se a gente adicionar um pouquinho de texto a essa imagem, eu adicionei um balãozinho assim, que é um balãozinho de pensamento. E no pensamento tem escrito assim, preciso chegar no trabalho, estou
atrasada. Então, aqui a gente já tem um contexto maior. A gente não tem apenas a imagem, que já contava uma história, já contava uma ação, um feito. Agora, quando a gente adicionou imagem, a gente tem uma outra interpretação das coisas. Ela está correndo, mas agora eu entendo o motivo, o porquê dela estar fazendo isso de forma tão apressada. Ela não estava passeando ou fazendo exercícios. Ela estava querendo chegar no trabalho o mais rápido possível. Ela estava atrasada, tá certo? Será que eu consigo recontar essa história sem a necessidade de um texto, mas alterando os meus símbolos em formato de desenho? Será que isso é possível também? Ó, bora pensar. Por último, nós temos ainda, por meio de outra imagem, a interferência, né, ainda mais na história. Então, por exemplo, eu tirei aqui o balãozinho que continha um pensamento e eu acrescentei uma outra imagem. Então, aqui a gente tem duas imagens, essas duas imagens estão contando a minha história agora na narrativa, sem a presença de um texto para fazer essa interferência. Aqui, ela atravessa um portal mágico, minha gente. Essa é a minha versão de um portal mágico, tá certo? Não me recrimine. E muda completamente o roteiro da nossa história, né? Se no primeiro quadrinho a gente tinha uma moça fazendo exercício físico, na segunda cena a gente tinha uma moça atrasada para ir para o trabalho, na terceira cena o que a gente tem é uma história fantástica de alguém que está atravessando aí um portal mágico que vai para outra dimensão. Então, como vocês conseguem perceber, a gente consegue contar as histórias por meio do texto, a gente consegue contar as histórias também por meio apenas das imagens. E a gente consegue contar histórias também misturando as duas coisas. Eu acho que isso deve ter ficado aí bem explicadinho para vocês, né? Vamos continuar. Perceba que em ambas as alterações, nós seguimos contando a nossa história. Isso lembra de uma coisa que já vimos, minha gente, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ambas as linguagens servem para nos auxiliar na hora de contar uma narrativa, tá certo? Vamos ver aqui qual é a diferença entre elas? Na linguagem verbal, é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada, né? Aquilo que a gente aprende como comunicação básica e utilização da língua portuguesa, tá certo? Em outro momento, a linguagem não verbal utiliza signos visuais para ser efetivada, por exemplo, as imagens nas placas, as cores na sinalização de trânsito, tudo que acontece no nosso dia a dia, que indica uma mensagem para a gente, mas essa mensagem não está escrita, isso é uma linguagem não verbal. Vamos lá, quando eu estou no semáforo, o sinal fica vermelho. Então, eu automaticamente, se eu estou dirigindo o meu carro, eu sei que eu preciso parar quando isso acontece. Esse é um tipo de sinalização não verbal, porque não há nenhum indicativo no semáforo, utilizando a linguagem, de que eu tenha que obedecer essa ação, né, de que eu tenho que fazer. Mas há todo um código de conduta por trás que internaliza esse conhecimento e faz com que essa comunicação funcione, mesmo sem a linguagem verbal, tá certo? Várias são as formas de utilizar a junção dessas duas linguagens para contar histórias e situações, né? E a gente vai ver aqui exemplos disso, de como é que a gente utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal para fazer esse tipo de comunicação. A primeira delas é, obviamente, as histórias em quadrinhos, que são muito populares entre as crianças, mas também tem o seu público adulto fiel, que foi aquele que cresceu consumindo histórias em quadrinhos e não consegue visualizar, assim, a ausência das histórias em quadrinhos no seu dia a dia, né? A gente pensa que é coisa de criança, mas, na verdade, as histórias em quadrinhos também funcionam para temas mais graves, para temas filosóficos profundos, tá certo? Ó, histórias em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal, tá certo? Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar, desfecho, apresentação, desenvolvimento, tudo isso. A mais conhecida das histórias em quadrinhos no Brasil é a Turma da Mônica. Eu tenho certeza aí que você já ouviu falar na Turma da Mônica, mesmo que não tenha lido nenhuma HQ da Turma da Mônica, porque ela é uma potência, né? Ela é o nosso principal referência em linguagem não verbal, quando a gente pensa em histórias em quadrinhos. Então, tendo inclusive várias adaptações
cinematográficas para o cinema, em formato de desenho. Então, em muitos momentos, as histórias em quadrinhos elas vão ser emprestadas também para esse formato, porque o apelo com o público infantil é tão grande que as crianças querem, né, desejam essas adaptações também ao teatro, à TV, desculpa. Oi. Justamente perguntando aqui a Davi, a Tamara, que estão aqui ligadinhos, que já me deram os parabéns, que eu já agradeci, estou mandando beijos. Perguntei se eles gostavam de histórias em quadrinhos, e eu falei que eu cresci lendo a Turma da Mônica, inclusive até antes de ler, então meio que aprendi a ler com os gibis também. E eles falaram isso, que gostam sim, que esses quadrinhos são ótimos, e que é legal a gente pensar que a gente pode estimular a leitura em outros formatos, né? Que não precisa ser aquele livro, não precisa ser nada tão assustador. De cara, um gibi, uma história em quadrinhos, uma tirinha, já nos dá, assim, ferramentas suficientes, né? Pra gente começar a ler, a gente começar a entender, até porque tem muitas historinhas que nem tem balão, né? Então, a narrativa é toda ali, na linguagem não verbal, e é bastante interessante para estimular mesmo a interpretação de texto, né? Fora que é divertidíssima. Até hoje eu sou fã, leio, vou para o cinema, vejo os filmes e choro, confesso aqui. E é bem legal, né? É uma alternativa, eu acho. Isso. E é uma alternativa muito válida, né? Se a gente... Muito obrigada pela participação de vocês no chat, tá certo? Muito válida porque, vamos parar para pensar, quando a gente é criança e a gente está aprendendo aí, dando os nossos primeiros passos em direção à alfabetização, a primeira coisa que a gente faz não é escrever, é desenhar. Primeiro a gente vai para a abstração das ideias, a gente desenha, a gente pega o lápis colorido para fazer várias imagens, e depois disso é que a gente começa um processo de desenvolvimento linguístico. Então faz muito sentido que a criança tenha o gibi, tenha a HQ nesse processo de alfabetização de forma muito bem-vinda, né? É muito bom quando a gente consegue também associar o texto a ideias elaboradas em desenho também. Os artistas, minha gente, utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual para trazer o leitor para dentro da história, né? Um exemplo disso são os formatos dos balões. Vocês sabiam que cada balão indica uma coisa diferente dentro da história em quadrinho? Não é tudo solto, né? Tudo dentro da história em quadrinho tem uma finalidade, assim como há também no texto escrito, né? Vamos conhecer depois esses balõezinhos, ó. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmitem intenções distintas, né? Então, a depender de como esse balão é desenhado na página, eu tenho intenções distintas da minha personagem. Então, a gente vai ver mais ou menos como acontece esse desenhozinho e o que cada balão indica. Então, se eu vou gritar, eu vou usar um balão diferente. Se é uma fala comum da personagem, é um outro balão, a gente vai ver esses diferentes formatos agora. Ó, o balãozinho normal, aquele rosinha ali que está no cantinho, ele tem linhas tracejadas normais, né? Ele não é intercalado, ele é inteirinho. Ele indica a fala normal da personagem. Então, toda vez que uma personagem fosse comunicar com outra, de forma convencional, participando de uma conversa, elaborando um diálogo, a gente vai ter esse mais comumente empregado, é claro que há variações, né? Depende muito da estilística da pessoa que está fazendo o desenho, ou seja, do estilo que ele quer empregar para o HQ, para o seu desenho em si. Mas, normalmente, será esse balãozinho aí o indicador de fala. No segundo balãozinho, ele está bem clarinho na tela menor, na tela maior ele fica mais fácil de ver, indica um pensamento, que é esse balãozinho como se fosse uma nuvem, né? Ele sai desenhando, assim, um formato de pensamento. Então, ele indica exatamente essa ideia, ele é muito didático nesse sentido, porque ele vai expressar os pensamentos, aquilo que a personagem tem dentro da cabeça dela, tá certo? Vamos continuar. Nesse balãozinho do cantinho, que a gente tem como se fosse raiozinho saindo, é um balãozinho que indica grito. Então, toda vez que eu tiver uma personagem que ela está exasperada, que ela está alterando o seu tom de voz, eu posso indicar com esse balãozinho aqui, dos raiozinhos, tá certo?
O balãozinho do meio, o quadradinho, a gente tem uma fala normal de personagens, mas também pode estabelecer a fala do narrador, né? Quando eu preciso diferenciar a fala da minha personagem e a fala do narrador, eu posso usar balões de formatos diferentes, para que o leitor consiga ver mais facilmente essa distinção. No último, a gente tem a fala sendo construída em hesitação. É esse balãozinho com reticências dentro, ou seja, está aí se pensando, ou seja, está se elaborando uma fala. Então, é como uma reticência, é segurar o pensamento para que ele venha depois, tá certo? As histórias em quadrinhos possuem outros formatos nos diversos países ao redor do mundo. Então, vamos conhecer mais um pouquinho dos mangás. Eu já falei dos mangás aqui em outra aula, tenho certeza. Eu lembro da professora Adriana também falar sobre a origem dos mangás para vocês, de como eles surgiram, da escrita livre, né? Então, a gente vai rememorar isso aqui, relembrar. Os mangás, minha gente, são histórias em quadrinhos japonesas, né? Ao contrário das histórias em quadrinhos convencionais, sua leitura é feita de trás para frente e pra gente parece meio doido, né, pensar nisso, mas funciona assim, viu? Teve origem através do Oriko Shuhatsu, Teatro das Sombras, minha gente, que na época feudal percorria diversos vilarejos contando lendas por meio de fantoches. Eu nunca fui muito boa em fazer personagens de sombra, mas tem gente que faz uns formatos com as mãos assim e aparece uma sombra maravilhosa, né, de coelho, de bicho. Eu nunca fui muito boa de contar isso, de fazer essas coisas, mas existe gente muito boa. E o mangá, eles têm uma influência desse teatro de sombras e do teatro de fantoches também. Então, ele surge aí dessa interseção entre as duas artes. Essas lendas acabaram sendo escritas em rolos de papel e ilustradas, dando origem às histórias em sequência e, consequentemente, originando o mangá. Então, como a gente percebe, o mangá ele vem também da tradição oral, né? Ele vem também do teatro, dessa representação cênica que era feita através do teatro de fantoche e através do teatro de sombras e que precisa ser eternizada, porque a gente tem essa necessidade de contar as histórias a posteriori, ou seja, para as gerações que vêm depois, e a gente tem a necessidade de escrever essas histórias para que elas não se percam no tempo. Então, o mangá é uma evolução dessa necessidade de escrever as historinhas de fantoches e as historinhas do teatro de sombra, tá certo? Então, são criadas aí os desenhos, inicialmente à mão livre. A prática de ler mangá aumentou consideravelmente após a Segunda Guerra Mundial, minha gente. Pois, com a guerra, poucas atrações culturais restaram no Japão. O mangá é forte desde o seu surgimento até os dias de hoje, mas foi nesse período histórico em que o Japão estava envolvido com o conflito ideológico e bélico da Segunda Guerra Mundial, em que sobraram poucos elementos de lazer. E o mangá foi uma alternativa para essa falta de entretenimento, né? O que sobrava. Então, ele se tornou muito popular já a partir desde então e continua popular até os dias de hoje. Foi nessa época que surgiu o Osamu Tezuka, que é o criador dos traços mais marcantes, é esse moço que está aí na sua tela. Ele criou um dos traços mais marcantes no mangá, que são os olhos, minha gente, os olhos grandes, expressivos, que passam as emoções das personagens. Então, esse recurso foi criado pelo Tezuka até para criar uma certa identidade, né? Porque em desenho, vários povos já criaram histórias. Então, para conseguir reconhecer a história japonesa logo de primeira, assim que a gente pega o livro, a gente tem esse traço bem marcante, né? Não apenas dos olhos, mas toda uma postura, as expressões faciais, tudo isso é muito marcante, a gente consegue diferenciar rapidamente quando a gente pega uma história em quadrinho japonesa ou oriental e compara com uma brasileira da Turma da Mônica, por exemplo. É como se a gente comparasse Naruto e Turma da Mônica. A gente sabe logo de cada país quem é quem, né, não? A palavra mangá surgiu da junção de dois vocábulos, minha gente. O man, que significa involuntário, e ga, que significa desenho, imagem. Ou seja, o mangá significa literalmente desenhos involuntários, que iam sendo criados ali à mão livre
pelos desenhistas, tá certo? Não tinha tanto uma estética rigorosa. Eles iam muito instintivamente criando as suas personagens, criando as suas narrativas. E a diferença entre mangá e anime? Muita gente se pergunta isso quando a gente vai falar sobre mangá. Qual é a diferença, professora, entre mangá e anime? Olha, o desenho em si é bem parecido, na verdade eles são praticamente idênticos. A principal diferença entre ambos é que os animes, são desenhos televisionados, enquanto os mangás são desenhos em quadrinhos, ou seja, os desenhos são esteticamente os mesmos, o que muda é o veículo de divulgação. Então, o que você assiste na sua TV aí é um anime e o que você lê em formato de história em quadrinhos são mangás, tá certo? Mas esteticamente, até o cabelo, o formato dos olhos, a estrutura das personagens, tudo isso é muito semelhante, né? A gente consegue fazer esse reconhecimento entre o mangá e o anime quando a gente compara os dois. Até porque muitos animes são feitos tendo origem em um mangá, né? É como uma adaptação cinematográfica. Tanto nos mangás quanto nas HQs, as onomatopeias são imprescindíveis, né, minha gente? A gente vai ver, a gente já falou aqui sobre as onomatopeias, que são um recurso que servem para imitar os sons, né? Então, eles auxiliam na hora que a gente vai contar uma história, mas a gente não tem necessariamente o texto, mas a gente cria esse recurso, além dos recursos dos balãozinhos, da estética das histórias de quadrinhos, a gente também usa as onomatopeias. Bora ver? As onomatopeias são as representações dos sons produzidos por animais, por exemplo, os rosnar, né? Pessoas ou por objetos, por exemplo, zzz, que é aquele barulhinho, quando eu enumero vários ex, eu estou simbolizando que aquela pessoa está dormindo. Então, eu imito uma representação gráfica que me lembre do som que aquela pessoa produz, que a gente produz quando está dormindo. Por exemplo, o Z para simbolizar o sono, o trim para telefone, são muito importantes nas histórias em quadrinhos para dar dinamicidade e movimento à história. Nem sempre nas histórias em quadrinhos eu vou ter o auxílio do texto para dizer o que é que está acontecendo. Contudo, eu posso facilmente resolver uma cena específica utilizando esses recursos da língua, né? Utilizando as onomatopeias, por exemplo. Então, por exemplo, se eu quero ligar para a Camille e eu coloco um balãozinho falando trim, trim, vocês sabem automaticamente que tem um telefone sendo chamado. Isso auxilia na hora de contar as histórias. E o mangá no Brasil, minha gente? Será que a gente consome mangá? Eu acho que sim, viu? O mangá chegou ao solo brasileiro nas primeiras décadas do século XX, faz um tempinho, ó, preservando a identidade cultural do imigrante japonês e a manter um contato atual com a sociedade japonesa e as suas mudanças também. Com o tempo, foram surgindo em São Paulo, no bairro Oriental da Liberdade, sebos que vendiam publicações japonesas, incluindo as revistas em quadrinhos e os mangás. A gente tem essa influência japonesa muito forte, assim como tem de outros países, né? Da Itália e assim tantos outros. Então, quando o mangá chegou aqui, ele encontra território fértil para se estabelecer como um tipo de literatura que é consumida até os dias de hoje. E com o tempo, essa influência foi só aumentando até chegar nos cosplays que a gente vai ver daqui a pouquinho. Após o mangá ser comercializado e atingir um público consideravelmente grande e sólido aqui no Brasil, houve a necessidade entre os jovens de trocar informações, interagir. Diante disso, passaram a surgir encontros entre eles e a iniciar uma série de eventos que algum tempo depois estaria presente em todo o país. Vocês já sabem do que eu estou falando, né, minha gente? É o famoso cosplay, aquela arte de imitar personagens fictícios. Isso surgiu muito por influência das animações e da cultura importada do Japão. Então, essa necessidade de querer viver aí dentro do mundo ficcional, de parecer uma personagem fictícia, trouxe o mangá e, consequentemente, o cosplay muito forte para o Brasil. Os mangás e os animes acabam influenciando diversos jovens na arte de fazer cosplay. Os cosplays acontecem quando alguém se fantasia de algum personagem de ficção. Por terem traços e expressões bem marcadas, as personagens japonesas acabaram se tornando a referência desse tipo de caracterização de fantasia. Mas, na verdade, um cosplay pode ser sobre qualquer tema.
No Brasil, o cosplay surge na década de 80 e com a força da influência da cultura oriental, chega nos dias de hoje com muita força nos principais eventos de cultura pop do país. Então, hoje a gente já tem muitos eventos que reúnem esses jovens, né, mas não apenas jovens, um público de todas as idades, para se reunir, discutir a cultura pop, trocar experiências e fazer cosplay também, porque é um tipo de arte, né? Através do mangá, os jovens também se interessaram pela cultura pop em geral do Japão, né? Entre elas a música, a culinária, vestimentas, videogames, festivais e até a procura pelo aprendizado da língua escrita japonesa. Então veja só como um produto cultural, que o mangá é um produto cultural, ou seja, é aquilo feito por um determinado local e disseminado para o mundo todo, pode influenciar no consumo e na disseminação até mesmo da linguagem. Tá certo, minha gente. Eu vou passar para a professora Camille para que ela me fale como é que foi o chat e se despeça, porque a nossa aula está acabando. Professora Vivi, estamos aqui com informações interessantíssimas. Por exemplo, o Davi trouxe um fato de que no Brasil as histórias em quadrinhos se popularizaram na década de 1930. Muito bom. Então veja só, o chat aqui, além de estar informativo e interessante, ainda traz essas curiosidades. Perguntei se eles gostavam de anime, mangá. E Lucas respondeu que um professor de história tem vários mangás na sala dele que empresta para os alunos. Isso Que é muito legal. maravilhoso. Não é um jeito de você estimular. No mais, eu acho que eles adoraram essa aula. Não sei eles, mas eu adorei, né? Então, gente, é um prazer sempre estar aqui. Um beijo enorme para vocês. Até a próxima aula que a gente vai continuar falando sobre histórias em quadrinhos, viu? Que maravilhoso, que trabalho incrível que esse professor faz em espalhar, né, os mangás dele para que todo mundo possa ler. Que massa. Ó, como atividade, eu quero que vocês pensem em qual personagem de cosplay vocês fariam se vocês pudessem aí, ó, o favorito de vocês, o favoritão. Eu vou me despedindo por aqui, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê na próxima. Um cheiro e até breve.